Começamos mais um episódio do nosso Pod Browns. Pra quem não me conhece, o meu nome é Vitória, eu sou social media da Refectocil Brasil e hoje eu tô aqui com uma parceira, com uma companheira que vai me entrevistar, essa pessoa super especial, que eu vou deixar esse suspense no ar aí, que eu já apresento, tá bom? Quem será? Mas Ju, muito obrigada. Gente, essa é a Juliana Terra, brauista Refectocil. Seja Olá! bem-vinda! Muito obrigada pelo Vai convite. ser fera, vai ser um bate-papo super legal, carioca. Falar bastante. Bastante, Bastante. um bate-papo carioca. Ju, hoje a gente tá muito bem acompanhada, como eu já Muito. tinha falado. Eu tenho certeza que vai ser um conteúdo, ó, supimpa aí pra você que tá em casa. Estamos com ela, Lucia Costa! Obrigada, Seja muito bem. chique, que voz sexy. Ela é carioca, ela tem esse charme, né? Eu que sou brasileira, que eu não tenho, dizem que eu não tenho sotaque, né? Aí, mas tem um Aisson? Uai, sou. Uai. Mas a gente Caipira. anda tanto que a gente perde sotaque, né? Eu É, já andei é verdade. tanto na minha vida que perco um pouco, mas sempre que chega assim nos lugares, todo mundo sabe que é carioca, o X já tá presente. Chega Mas a chegando. pergunta que fica é, o melhor pão de queijo é de lá ou não é? Claro que é. É o melhor do Brasil, do É mundo. o melhor pão de queijo. É o melhor pão de água, queijo. é tudo de Trem bom, sou. Que bom. Mas você continua bom morando demais. lá na Não, cidade? não, eu moro em Taubaté. Eu sou de Passaquara. Legal. Pertinho. Bem pequenininho, Passaquara tem 14 mil habitantes. Aham. Eu moro em Taubaté, a franquia nasceu em Taubaté. Olha, que legal. E de onde é que Nasceu lá. veio? Surgiu a ideia, assim, sobrancelhas. 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 Na verdade, um trocadilho, a gente Aham. queria algo assim, buscava muito por um nome que marcasse essa referência de marca, de empaquetar, de ser fácil das pessoas assimilarem. E aí acabou vindo as sobrancelhas, depois de muitos anos aí de estrada, a gente nasce com a franquia com esse nome sobrancelhas. Mas a Legal. gente tem uma jornada aí antes dela, Ai, né? mas eu quero saber tudo. Me Tudo, conta da Luzia, tudo. pequenininha, o que ela queria fazer, o que ela fez, o que ela deixou de fazer, o que ela se arrependeu, o que ela sempre quis, o que conquistou. Me conta a sua história. Amada, é tão lindo a gente compartilhar histórias. Eu falo Eu assim adoro. que todo mundo tem uma história. Você tem uma história, você tem uma história, eles têm uma história. E todo mundo tem uma história digna de ser compartilhada, de ser contada, de ser honrada. Eu falo muito para os meus alunos, se você parar 5 minutos para ouvir a história de cada um, você nunca mais julga ninguém. Porque, assim, é algo e as conexões nascem através das histórias. Sim, verdade. E eu costumo dizer o que cada um vai fazer com a sua história, né? O que me trouxe até aqui, né? Hoje nós somos uma rede de franquias. O Grupo Setos tem mais de 311 operações espalhadas. Brasil, Argentina, Bolívia, Portugal, Estados Unidos. Então, enfim, a gente está avançando muito afora. É algo que as pessoas falam, uau, como uma rede de franquia tão grande. Sim, com certeza. Nossa, que história linda. Eu falo que a gente não chegou até aqui por uma história nem bonita nem triste, mas pelos nossos frutos, nossos resultados. Sim. Então, perdão. O que cabe a cada um fazer com a sua história é buscar por frutos e resultados. Sim. Então, eu começo a empreender há muitos anos atrás. Eu começo assim, eu sou de Minas, de Passa Quatro, né? Uma cidade pequena, uma mulher no meio de 8 homens, aquela coisa de interior. Casei muito cedo, fui embora para Taubaté, fui mãe cedo. E como todo casal ali, eu e meu esposo, ele era militar do quartel, soldado, ganhava super pouco na época, eu com um filho pequeno. Na época eu me converti, comecei a congregar numa igreja em São José dos Campos, uma cidade próxima a Taubaté. E menina, chegou numa situação assim, que a minha situação financeira estava tão difícil, a gente tinha comprado a casa, como todo casal, pagando prestações, 100% financiado, mas a gente fez um muro. E nós nos endividamos por causa de um muro. Pô, você tem ideia que o dinheiro dele era a conta das despesas do mês. Então, para pagar o muro, a gente começou a ficar sem nada. E a minha situação começou a ficar tão difícil que eu não tinha mais dinheiro para comprar pipoca para o meu filho depois do culto. Eu estourava a pipoca em casa e levava. Sei. Olha que louco. Pra o coração de mãe não você ficar pensa, sofrido. Sofrido. Olha, Olha, assim, eu sei e como isso acontece com a maioria dos empreendedores. E aí um dia eu fiz isso, levei a pipoca, e aí ele falou assim, mamãe, essa pipoca tá fria, troca. E aí esse dia eu falei, olha, ou eu tomo uma atitude agora, né? Falei, Deus, eu não aguento mais ver isso. Ou eu vou ser uma vítima da sociedade, ou vou fazer diferença na sociedade. Eu escolho fazer diferença. Vai usar de pontapé. Eu vou usar de pontapé. Até porque, né, ele te chamou Ele pra me chamou reinar pra aqui, reinar né, aqui, Lu? pensa. Então, Aí fui embora, vi o que tinha em casa, o básico. Eu, como boa mineira, aprendi a cozinhar muito cedo. E ali eu comecei a fazer biscoito amanteigado. Ai, delícia. Entendeu? Então eu comecei empreendendo, Que ano vendendo isso, Lu? biscoito de porta em porta. lembra? O Caio tá com 22, isso foi há 22 anos atrás, sabe? Né? 2019 eu casei,
Entendeu? Nossa, e aí foi de porta em porta, mãozinha lá, De tal. porta em porta, então aquela coisa, batendo ele pequenininho, batendo palminha de casa em casa. Então eu não comecei empreendendo com uma rede de franquia nem na estética, comecei vendendo biscoito de porta em porta. Ah, E ali fui vendendo biscoito, do biscoito eu montei carrinho de lanche, montamos uma lanchonete, sempre na área da alimentação, sempre na então. área da alimentação. E negócios que eu dominava sozinha, só eu fazia. Ah, tá. E o desejo do empreendedor de crescer vai surgindo e aumentando. E ali, da lanchonete, nós vendemos a lanchonete e montamos uma pizzaria. Que delícia. Só que Só coisas boas, né? só coisas boas. Só que quando a gente monta a pizzaria, a gente já vai para um outro nível. Olha o cuidado que o empreendedor tem que ter no crescimento. Ah. Ali não era mais só a Luzia. Então, ali, eu precisava de pizzaiolo, precisava de uma equipe de motoboys para entregar, garçom. Recepção, financeiro, todo aquele Toda negócio. aquela Uma empresa gestão de mesmo, né? negócio, Uma uma gestão. empresa maior, crescer. Aham. Meu esposo trabalhava ainda no No quartel. quartel. E aí, o que aconteceu? A gestão foi ficando muito difícil, eu misturei os bolsos. E ali eu quebrei. Quebrei assim, nós quebramos de uma forma extremamente agressiva de morar numa casa na beira do rio de Pau a Pique. Caramba. Você tem ideia do que é? Mas é porque ainda tentou segurar a onda. Foi tentando segurar a onda e não deu mais. Caramba. E eu falo assim, que quando o negócio não dá certo, você fecha as portas. Aham. Quando você quebra é quando tá dando certo. E você se perde. Eu tinha movimento, tinha algo ali que acontecia, tinha toda uma movimentação de pedidos, tinha show ao vivo, tinha música ao vivo. Você acha que Mas foi faltava a gestão, também foi gestão. gestão, né? Foi Educação gestão. financeira, né? Foi Que a gestão, gente educação tem. financeira. O empreendedor, no Calma. início, ele é muito orgulhoso, né? Eu falo que a maior característica de um empreendedor é reconhecer que precisa de ajuda e rápido. Na minha época, não tinha Sebrae, igual hoje a gente palestra pro Sebrae, a gente tem tantos eventos que a gente faz, que é uma benção, mentores, Acesso a abre conhecimento, salas de informação, mentorias, né? quantas mentorias eu dou hoje. Na minha época, não tinha isso. Então, era tudo muito na raça, e, né? Ou tudo muito caro. Hoje é um isso aqui é um privilégio para quem está assistindo. Sim. Hoje nós verdade. temos aulas toda hora que você abre a internet aí, de Tem um graça, conteúdo bom. de empresários que te dão ali o passo a passo do que fazer e de mentores gratuitos. E ali, quando fazia 30 dias que eu morava nessa casa na beira do rio, acabou meu gás. Misericórdia. E aí, todo aquele estresse de Ju, pedir dinheiro, misericórdia. Não, porque esse dinheiro faz dinheiro, desgraça é desgraça, é fato, né? É uma coisa de doido. Pensar positivo, Você segura na mão de Deus, vai. Aí eu tive que pedir dinheiro pro meu pai emprestado para comprar gás. Aham. Tudo que eu não queria. Até então morava você, seu esposo e seu E filho. meu filho, eu Tava não tinha minha sustentando filha. vocês três. Não tinha Nós pedido três. ajuda até então pra Até ninguém. então, para ninguém. Aham. Só que chegou uma hora que não dava mais. Aham. Aí fui. E o Renato cheio de empréstimo, aquelas coisas, gente. Eu lembro que meu pai falou assim: eu não aguento ver você nessa situação. Vem morar comigo. Eu falei, não vou. Aí ele falou, era R$40 o gás. Ele deu os R$40 e falou assim: ó, Luzia, vai embora e nunca mais abre nada na sua vida. Arruma um emprego, olha a situação que você tá CLT vivendo. e Eu não tal. aguento mais ver você abrir negócio, não dá certo, e isso e aquilo. Nossa, aquela coisa de doido. Aí eu peguei o dinheiro e fui embora. Aí no caminho eu falei, bom, se eu comprar o gás, eu não tenho dinheiro para comprar comida. O que adianta comprar comida, comprar gás e não ter comida? Agora eu tenho R$40, eu vou abrir um outro negócio. Olha, eu sabia que ela ia falar isso. Ai, Gente. Isso é um empreendedor. Não, isso é empreendedorismo. E a oportunidade, É a oportunidade daquele pequeno de gesto que dinheiro ele fazer quer, né? dinheiro. Com R$40? Na época o gás era 40. Mas como que você fez? Você pegou a grana? Aí peguei os R$40, passei na quitanda, comprei uma caixa de tomate, aí vai ver? Cheguei em casa, acendi um fogão de lenha, essa casa tinha um fogão de lenha, comecei a desidratar tomate e vender tomate seco. Meu Deus, que E nesses 40, olha a pergunta que eu fazia. Nesses 40, quanto você rendeu? Não dá pra lembrar, Nem mas lembro, mas assim, ali eu arrumei fluiu. dinheiro pro gás e comida. pronto. Entendeu? Pronto. E ali eu comecei a empreender de novo, vendendo tomate seco, e ali eu consegui sair daquela casa e mudar para uma outra casinha, vendendo tomate seco. vendendo tomate seco para próximo de Roseira. Ali o senso financeiro começa a tomar, você começa a entender as coisas. Quando eu cheguei nessa cidade, eu tinha R$5. Eu falei, aqui o tomate seco não vai funcionar, porque na minha região era iguaria. Ali já tinha muito mercado e tal, mas eu falei assim, eu não posso deixar esse dinheiro acabar. Aí eu fui no mercado. Falei, bom, tenho R$5. O que dá pra fazer com R$5? O que eu compro pra vender O que depois? eu compro para vender depois? Na época, o quilo de açúcar era R$1,25 e o corante era 70 centavos, era muito barato. Eu falei, eu vou fazer pirulito. Cara, que gênia. Só que eu nunca tinha feito pirulito na minha Chocada. vida. E tudo, ó, e tudo no ramo da comida até agora, né? Olha, só comida. Tudo no ramo da comida. É. Aí cheguei em casa, aquela loucura. Meu marido para arrumar uma forma de pirulito, e xicrinha por xicrinha de açúcar até aprender a fazer pirulito, porque eu não sabia. Queima caramelo, Queima todo tudo, negócio. todo aquele estresse, né? Ninguém passa receita. Consegui fazer os pirulitos e comecei a vender pirulito na região.
E aí, onde eu vendendo pirulito, a mulher falou que a prefeitura da cidade estava dando um curso de massagem, de estética. Aí Gratuito. começou a história. Ali eu entrei para a estética. Ali eu falei assim, meu Deus. Eu não É um tenho sinal. formação nenhuma, eu já trabalho. Agora esse curso vai ser meu divisor de águas. Me dá essa vaga que eu quero. Aham. E o empreendedor não pode perder a oportunidade. Eu posso falar para você. Foi o melhor curso da minha vida. Sabe, você pode pegar minha faculdade, as minhas pós, você pode pegar meus cursos fora do Brasil. Não tem nenhum curso, porque esse foi o divisor de águas na minha vida. Eu começava a fazer massagem, a mulherada... Eu comecei na estética com o que eu não tinha. Enquanto as pessoas falavam, vou esperar comprar uma maca, vou comprar isso, as mulheres falavam, nossa, você tem uma mão boa. Você consegue me atender em casa, domicílio? Eu falava, eu consigo. Ela, você tem maca? Carteira, né? Aí eu falei, não tenho maca, mas você tem mesa? Porque eu também não tinha mesa. Aí eu ia na casa da cliente, forrava a mesa da cliente com uma toalha, um edredom e atendia a cliente. Na mesa. Na mesa. A primeira massagem que eu fui fazer, eu passei na farmácia. Falei pra dona da farmácia, a senhora pode me vender esse creme fiado, que eu vou fazer uma massagem, a mulher vai Volta me aqui, receitar paga. e volta e pago. Volta e paga. E ela vendeu. Aí Ah. fui, fiz, voltei. Aí uma cliente comprou uma máquina no cartão de crédito pra mim e eu paguei serviço. A outra comprou o produto. Ali Várias eu fui, perguntas várias você foi perguntas. fazendo, Ali eu aham. fui atendendo. Depois eu ganhei um outro curso de massoterapia neurológica. Aham. Aí montei uma tenda de massagem na praia, Que que delícia. é onde eu fui, morávamos num cômodo, do tamanho desse espaço aqui. Aham. Aí eu já tinha uma filha, uma bebê, a Renata. Eu, meu marido e 2 filhos. Das 5 da manhã, meia-noite, todos os dias, de segunda a segunda. Atendia durante o dia na praia e à noite a domicílio. Durante o dia na praia. Mas até no então, domicílio. aí a situação começou a melhorar um pouco mais, né? A situação começou a melhorar, porque daí eu tinha trabalho e tinha fluxo. Aham. Embora fosse muito difícil dormir no chão, dormíamos no colchão inflável, mas ia no chão. Mas ali eu comecei a estudar, me capacitando, estudando, me capacitando. E eu fazia tudo. Dali, quando eu era solteira, criança com 13 anos, eu já fazia depilação. Eu fazia a própria cera, Aham. cortava saquinho de arroz, depilava as E como meninas. você aprendeu? Fazia muito autodidata. É, e falar Pronto. isso que eu ia falar. Eu cozinhava limão com açúcar, pra você ter uma ideia, né? Como você aprendeu. Eu grudava, arrancava pelo, era isso. Dá- Assim. Aham. Jesus. E acabou. Hoje nós temos uma marca de cera que distribui o Brasil inteiro, Aham. meu Deus de doido. E ele fui. Quando eu juntei dinheiro para pagar as dívidas, eu paguei as dívidas e voltamos para Taubaté. Ah, entendi. Aí ali em Taubaté eu começo a minha jornada, que é onde eu falo, olha, não tem dinheiro, todos os clientes ficaram em Ubatuba, mas era um bom senso, assim, que vai caminhando com o empreendedor, ele vai aprendendo ao longo da vida, assim, de clareza. E as pessoas, você tem que fazer cartãozinho, fazer fly. Eu falei, não tem que fazer nada. Ninguém sabe quem sou eu, não adianta fazer É. fly, outdoor, cartãozinho, Tem que nada. mostrar meu trabalho. Tem que mostrar meu trabalho. Eu comecei a bater na rede pública, das escolas Legal. municipais, dos postos de saúde. E ali eu atendia todo mundo. Da diretora, servente, quem gostava, ia lá, eu ia atender no graça, domicílio, não. de graça. Só pra te mostrar o nosso Só para apresentar o meu trabalho. Com total excelência, porque eu sabia o que eu entregava. E é uma coisa, Lu, só te Né, cortando, né? É uma coisa que hoje, na nossa geração, a gente vê que é totalmente contrária. Hoje a nossa geração está se importando muito mais com o estético. Ah, eu tenho que ter um ambiente bonito, eu tenho que ter a marca da última geração, eu tenho que mostrar meu trabalho, jamais que eu vou pagar uma comissão. É isso. É uma geração de esteticistas, empreendedores frustrados que a gente vive. Frustrados, é Porque verdade. espera ter para fazer. É. E eu falo que empreendedorismo é igual Cristo. Liberta as pessoas. Quando você conhece a Cristo de verdade, você se liberta da religião. Aham. Quando você entende o que é empreendedorismo, você se liberta do ter, você se liberta do dinheiro, você se liberta do salário. Você faz porque você vai servir as pessoas, você vai causar um impacto na vida das pessoas e automaticamente o dinheiro ele vai vir, você vai prosperar com aquilo, A as coisas vão transformação, acontecer. O status deixa de ser Status prioridade, deixa de ser né, Lu? prioridade. As pessoas passam a ser prioridade, a atenção. Quantas transformações de vidas, quantas curas. Cara, eu fazia massagem. É algo assim, quantos milagres eu presenciei. Se você entra na casa de uma cliente, no quarto dela, no ambiente mais sagrado, É, a mulher mais tá íntimo, nua, né? despida. Entendeu? Aberta pra você. Quando você coloca a mão, é tanta cura que você liberta. Sabe, as pessoas estão ali, você vê que não tem a ver com uma massagem. Aham. Restaurações, as pessoas estão com dor na alma, problemas de relacionamento, de separação de filhos, de lutos, vivendo luto. E quando você, através de uma massagem, você acessa aquela dor Aham. e aquela pessoa consegue se abrir, confessar algo que está machucando. Sim. E você vê Muitas aquela vezes a cura, aquela cura, restauração da alma. Terapia, né? É algo assim, é surreal ver pessoas curadas. Ver pessoas curadas. E ele foi essa jornada de atender a domicílio muito tempo.
minha clientela foi aumentando, montei uma sala também do tamanho desse espaço. Esse espaço foi crescendo, eu comecei a ministrar muitos cursos, as pessoas me procuravam, fui me destacando muito na área de sobrancelha. Então, aí já era uma escola e eu fui me destacando muito na área de sobrancelha. Então, fazia massagem, fazia sobrancelha, fazia depilação, porque por muito tempo eu fazia tudo isso. Esse estúdio foi crescendo e montou uma escola. E essa escola, o que foi interessante dela? Eu comecei a ter muita procura de salões de beleza para ministrar curso, para treinar as equipes e outras franquias. Outras franquias se instalando e buscavam para eu treinar essas meninas. E aí chegou um momento que eu falei pro meu esposo, falei, poxa, mas o mais difícil de uma franquia é o know-how sports. Estou engordando o boi do vizinho, né? Eu vou montar a minha. Eu lembro que meu marido ficou super assustado, né? Porque ele falou, Luzia, pelo amor de Deus, tudo que nós já passamos na vida, você tá bem, você tá com a sua escola, ai, quebrar de novo. E eu falei, Deus, eu não posso errar mais, porque se eu errar agora, eu vou arrumar um divórcio. Você não vai E ali eu falo assim, que o significado da palavra fé é a certeza das coisas que se espera e não se vê. E aí eu fui orar, falei, Deus me deu uma confirmação. E Deus me deu um versículo de Gênesis 15:5, que dizia, ainda se contares as estrelas do céu, não saberá o tamanho da sua descendência. Nesse dia eu tive certeza que a sobrancelha ela não só alcançaria o Brasil, como ela atravessaria as fronteiras. E eu falei, pô, olha, Deus deu uma palavra. O que você quer saber? Se Deus deu uma palavra, você quer saber se eu vou te apoiar? Ele mandou, vai. A sobrancelha, então, ela veio de uma universidade, assim, digamos assim, a escola de veio de um centro de treinamento, entendeu? Olha, que legal. E ali foi onde a gente, orando muito, montamos a primeira loja. Um Taubaté Shop, que foi do serviço de sobrancelhas. Mas a gente tinha a ideia que era um modelo de quiosque, de trazer uma inovação. Eu ia perguntar isso. Começou com os quiosques. Começamos, montamos a loja, e da loja nós montamos o primeiro modelo de quiosque de sobrancelhas. Nós fomos a primeira marca no Brasil no segmento de quiosque de sobrancelhas e nos tornamos a maior rede no mundo no segmento de quiosque. Nossa, que legal. De sobrancelhas. Cara, e era algo assim tão incrível que quando eu montei, a gente precisa entender o que a gente quer para a nossa vida, o foco. As pessoas chegavam na loja e falavam assim, o que é isso? É uma lojinha? Eu falava, não, uma franquia. Aí as pessoas, mas é uma franquia? Onde tem? Eu falava, aqui. Aqui onde você está agora, parabéns, inclusive. Mas franquia não é aquele negócio que tem no mundo inteiro, em todo lugar? Eu falava, mas essa é a primeira, você não quer ser minha loja piloto? Aí eu contava a minha história, mostrava a loja, a pessoa ia embora e ria da minha cara. Eu fazia isso das 10 da manhã às 10 da noite, eu vendia aquele negócio todos os dias. Até chegar a minha primeira franqueada, que está comigo até hoje, uma grande amiga Paula. Em abril de 2014, eu inaugurei em 5 de dezembro de 2013. E contar a mesma história para ela e ela falar, não, eu vou comprar. Eu acredito, não é nem na franquia, em você, porque eu acho que isso vai crescer muito, eu quero fazer parte dessa história. Você entendeu? A nossa história, a gente tem que contar, as pessoas têm que querer fazer parte da nossa história. Vivemos no mercado onde as pessoas acham... O primeiro ponto que eu fui alugar, para você ter uma ideia, o proprietário não quis alugar. Custava R$3.000. E ele pedia todas as documentações e eu levava. Aí meu esposo falou assim, mas o que está acontecendo? Tudo que ela pede, ela traz, você não libera a chave do ponto. Ela falou, Renato, tô com dó de você. Mas o proprietário disse que não vai alugar, porque ele não acredita que ela vai conseguir pagar R$3.000 por mês fazendo sobrancelha. Sobrancelha é muito barato. Eita. Aí meu marido falou assim, amor, será que não é um sinal de Deus? Nem o dono do ponto tá acreditando, eu falei, de Satanás. É isso. É sinal. Deus me deu uma palavra, eu não vou parar. E aí eu fui pro shopping, saí de um aluguel de 3, fui para um aluguel de 7. Nossa vendo? senhora. Você tem noção do que é fazer as coisas? Ele tinha mais, Por fé e né? por propósito. Porque você precisa entender qual que é o seu propósito. Né? Qual que é a sua missão. Né? O que Deus... Porque o propósito é de Deus. Ele vai agir, é de Deus através da sua vida. E hoje as pessoas elas já invertem. É o meu propósito. Não. O propósito é de Deus e ele vai usar a sua vida. Sim. Então, muitas vezes você quer ir no seu propósito, mas você esquece de perguntar para o seu Criador o que é para você fazer. É verdade. A estética a gente tem que tomar muito cuidado, porque é algo que encanta muitas pessoas. As pessoas chegam buscando o quê? Milagres. As pessoas chegam buscando por tratamentos, por oportunidades que não existem, pelo que a mídia coloca, pelo que a mídia mostra. As pessoas chegam não se aceitando. Sim. Então, o maior propósito da estética em si, seja ela facial, corporal, qualquer área, é uma das pouquíssimas profissões que você tem o poder de tocar, de colocar a mão nas pessoas. São pouquíssimas profissões no mundo que você coloca a mão nas pessoas. Verdade. Entendeu? A maioria hoje você vai pegar é robô,
automatizado, A gente sente é falta da palco, pessoalidade, né? é palco, é distância, é mídia. O toque Contato. é muito poucas. Principalmente depois da pandemia também, o Principalmente depois da pessoal deu uma... Então você precisa entender qual que é o objetivo do que aquela pessoa está buscando. Sim. Porque essa beleza que ela está esperando e que a mídia está vendendo não existe. Verdade. Então é você fazer ela se conectar e encontrar com a essência, que é a maior beleza que o Criador fez nela, e você vai realçar aquela beleza. Quando você realça a beleza, a pessoa se olha, ela se vê. As sobrancelhas, ela faz isso. Nós fazemos as mulheres se olharem de novo. Aham. A gente tem o projeto do Truck do Bem, onde a gente leva para as comunidades carentes o serviço de sobrancelha, de cílios, tudo que tem na loja. Fazer o que você fez no começo, né? Tudo que a gente faz na loja que as clientes não têm condição de pagar. Então, nós levamos uma loja móvel para a comunidade e ali a gente atende essas mulheres carentes. E abençoa a vida E daquelas abençoa a que vida também não delas. têm oportunidade. E a Você gente- transforma de dentro pra fora, De dentro para né? fora. Não E é a gente só. entra em lugares, muitas vezes, a gente foi numa instituição que eram mulheres que foram resgatadas, abusadas, grávidas, que foram estupradas, estavam ali que sofrido Aham. violência, muitas domésticas, e já não se olhava há muito tempo. Mulheres grávidas de 6 meses, que faziam 6 meses que tinha sido abusada e não se via. Aham. E quando a gente fazia a sobrancelha, dava o espelho, ela voltava a se ver, as lágrimas desciam. Fomos para a Argentina, a mesma coisa. Uma mulher tinha sido violentada, tinha sido quebrado o nariz, coisa, ela não se via. Fez a sobrancelha, ela olha, as lágrimas descem. Você entendeu que não tem a ver com sobrancelha, não tem a ver com uma pinça. Mas tem a ver com o instrumento que você tem na sua mão de fazer as mulheres se enxergarem do jeito que elas têm que se enxergar. Para as pessoas poderem olhar. E aquelas lágrimas delas falaram quanto tempo eu não me via. Eu não tinha mais vontade de me ver. Então você começa a entender quem vive nesse mundo, são muitos anos que eu estou no mercado de estética, e você começa a olhar e ver o que isso proporciona. Sim. E os profissionais, eles precisam entender e aprender a usar isso a seu favor. Porque senão vai ser só mais um cliente, só mais um resultado. Sobrancelha bem feita, um monte de gente faz. Mas qual é o segredo da sobrancelha? Só a sobrancelha. Ter atendido 12 milhões e 800 mil clientes até hoje. Nossa, Porque eu transformei isso no meu maior ministério. Transformar Não vem vidas. ver com sobrancelhas. Transformamos vidas através do olhar. Você não, tem a você ver não com vê uma o pinça. dinheiro que você vai pegar dali. Você tá Não. vendo a transformação que você tá fazendo A na vida transformação daquela que você tá pessoa. vendo. Então a gente tem transformado a vida de centenas de franqueados que trabalhavam em fábricas, que ganhavam pouco, que investiram o seu dinheiro, hoje tem um negócio que consegue pagar a escola particular para o filho, que consegue ter vida. Milhares, né, de meninas que chegam, que não tinham emprego, que hoje têm uma formação, porque nós formamos essas meninas Ah, que legal. e levam o sustento para dentro da casa delas. Quantidade de pessoas em comunidades que não tinham acesso à beleza e hoje têm gratuitamente através dos nossos treinamentos das sobrancelhas. Sim. Então é algo que a cauda é muito longa, é algo que negócios vêm proporcionando, que as pessoas desacreditavam, mas uma sobrancelha, o que eu vou fazer com uma sobrancelha? Sim. Um serviço que até Pessoas pouco tempo desvalorizam atrás, demais, ai, mas é né? muito barato, não faz sobrancelha, você vai trabalhar com isso, é impossível. É. E não é. E não é impossível. Você é a prova viva de que não é impossível. Você E- pegou isso e transformou. É, Pegou o negativo e fez Sim. disso E é aquela, a sua... coisa, eu acho que você, por mais que estrada. esteja saturado, é você não ser só mais uma, né? Você ter a sua essência, você ser você mesma. Eu tava até falando agora no E podcast não está anterior. saturado. Isso Não, é um não Eu ia tá. falar isso agora. Não tá. E Não só tem que assim, nada. depende de você, sabe? Se você fizer a mesma coisa que todo mundo faz, É. entendeu? Você tem que ser você. Nós não temos uma ausência de clientes, nós temos uma ausência de profissionais De autenticidade. entregando o que de fato Deus quer. É. Então, assim, dinheiro todo mundo quer. Sim. E o cliente ele não está aqui para dar dinheiro, ele está aqui para abençoar a sua vida. Ele está aqui para Sim. fazer a diferença na sua vida. Com certeza. Nós temos que entender que o nosso cliente ele faz parte do nosso negócio. Ele é corpo. Aquele dinheiro, você é uma escolha. Eu falo que nós somos uma escolha. Primeiro, nós somos escolhidos por Deus por poder servi-lo com essa marca. Sim. Depois, nós somos escolhidos pelos nossos clientes. Que essa mulher, ela sai da casa dela de manhã, ela tem umas centenas de salões ao redor do quarteirão dela para ela ir. Quando ela decide ir até o meu estabelecimento, até as sobrancelhas, ela escolheu a minha marca, eu sou uma escolha. Eu tenho que estender um tapete vermelho para essa mulher. Lu, como que vocês Entendeu? sentiram como empresa, né? Como o Lu também, né? Você tá falando muito sobre propósito. Vocês sentiram esse boom do mercado? Porque a gente sabe que não tem muito tempo que isso estourou, né? De um tempo pra cá isso virou realmente, não é a saturação, porque a gente tá em alta. Você passa, você vê um design de sobrancelha, você passa na outra rua, tem um estúdio. Como que isso ajudou e como que isso, de certa forma, foi um percalço para a sobrancelha?
Ou não foi? Nós somos os maiores causadores disso. Se você é Taubaté, não tem lugar em Taubaté que tenha mais sobrancelha por metro quadrado de Taubaté. E as pessoas mandam, olha, depois da sua história, depois das sobrancelhas, eu me incentivei, me inspirou, vem me ver, vem me visitar. Aham. Então, assim, hoje a sobrancelhas ela é uma referência para que faz que as pessoas queiram entrar e fazer parte desse negócio. Eu falo que o diferencial é ir e chegar à frente. Quando nós iniciamos hoje a marca mais forte pós-Covid do franchise é a sobrancelhas. É uma das que mais cresce. Estamos aí, ó, com 10 lojas de inauguração. Só essa semana nós inauguramos 4, com mais 10 para inaugurar Brasil e fora do país. Gente, que bem. Quando nós nascemos lá atrás, há 10 anos atrás, todas as minhas meninas já trabalhavam luva, máscara, touca. Cliente chegava, protocolo de álcool em gel, higienização. Já trazia Toda a padrão parte que não de existia. biossegurança, padrão que não existia. As pessoas falavam assim, Desde sempre. você não está preocupada com o insumo? Eu falei, tô com o descarte dele. Mas a saúde da minha cliente, da minha colaboradora, cabe a nós. Sim. Quando veio a pandemia, todo aquele desespero do pessoal atualizando o protocolo na vigilância sanitária, a gente foi um case em várias revistas, em vários jornais, como exemplo de biossegurança. Vocês já estavam à Já frente estava da à frente. excelência. Todo mundo buscando descartável, a gente doando para hospitais, porque fazia parte do nosso estoque. Ah, porque já tinha Já muito tinha. lá. A única Aham. coisa que a gente fez foi distanciamento, tirar a cadeira, porque a gente trabalhava com fila e passamos a ter que atender naquela época com horário marcado. Graças a Deus já voltou ao normal. Então, quando voltou, e a gente fez a campanha Sorrir com os Olhos, porque a única coisa de fora os cílios e a sobrancelha, a gente era referência. Quando voltou os atendimentos, as mães que tinham que levar os filhos para fazer sobrancelha, as filhas, elas falavam, vamos na sobrancelha, porque lá eles entendem de biossegurança, eles não estão aprendendo. Lá eu não tenho risco de ser contaminado, porque Isso é eles não estão diferencial aprendendo. demais, Isso né? faz parte da história deles. Sim. E rapidamente nós tomamos conta do mercado de novo. Investidores vinham buscando, porque sabe que a sobrancelha está à frente. Então, aquilo que você falou, não tem saturação no mercado. Aham. Tem profissionais que não estão dispostos a fazer o que tem que ser feito. Tem um tempo, tudo tem um processo. As pessoas se formam hoje, Luzia, quantas lojas? Olha, um grupo com 300 e poucas operações, uma rede que faturou 70 milhões. Mas espera aí, são 15 anos. São 20 anos na estrada. Não foi de um empreendendo. dia para o Não outro, foi né? de um dia para o outro. Eu precisei dormir em colchão inflável. Eu precisei atender em cima da mesa quando não tinha maca. Na beira do Precisei rio. adaptar produto, precisei morar na beira do rio. Eu precisei reinventar. Quantas vezes, você entendeu? Quantas vezes me reinventar e para me superar nesse mercado? Sabe, Sim. quantas fases da estética nós tivemos que inventar, de crescer, quantos cursos, quanto investimento tive que fazer para poder que... Quantos clientes que eu atendi que tiveram a experiência do meu trabalho sem eu ganhar R$1 com isso. E onde as pessoas hoje querem começar ganhando, aí que está o erro. Sai, acabou de fazer um curso e acha que já vão... Imediatista, Imediatista, vão pagar todas as contas do mês. Não vai. Não E acham que vão sair de lá excelente, não querem tem viver o milagre. processo. Não quer viver o processo. Não Cada tem. etapa. E o processo ali, né? O é processo da frutificação. Aham. Eu falo muito assim, quando formo minhas meninas, o processo da frutificação. Vamos aprender com a terra. plantar. Quando a gente planta, a gente vai ter que regar, essa semente vai crescer, nós vamos ter que separar, né, o joio do trigo, tirar, vamos ter que adubar, vamos ter que colocar vitamina, nutriente. Aí vem o fruto. Aham. E aí uma coisa que quando você olha para uma plantação de frutas cítricas, que é algo que você fica encanta. A época mais linda é a época da floreira. Ela floresce antes de dar as laranjas, os limões. Não vê, você vê flores? Você já viu uma plantação dessa? Acho que já. As árvores ficam todas floridas. É a época mais linda. Coisa mais linda. Mais linda. Vai no Mas resto do ano. se o agricultor não prestar atenção, é a época que ele mais perde. É muito rápido para perder uma plantação inteira. É a oportunidade que você estava falando. Naquele né? momento que o fruto vem, é o momento que ele tem que ter mais cuidado. Porque daí ele tem que ensacar, ele tem que proteger, senão um bicho come. Se viu uma chuva, ela tá frágil, ela cai. Então as pessoas estão ali. Aí começa a florescer. E no momento que ela começa a florescer, ela já quer comer esse fruto verde. Ela já quer gastar, ela já quer mudar de lugar. Pessoa Ela não é já quer resiliente, colocar. né? Ela não espera o fruto. Porque o fruto, se você apanhar antes, ele é verde, você não vai usufruir dele. Se você madurar demais, ele vai apodrecer. Você não vai... Ele tem a data exata. Por isso que cada estação é uma fruta. Uma época é época de laranja, de melancia, de morango. Você não... Essas pessoas que vivem da agricultura real mesmo, que você vê esses caminhões que ficam vendendo, Aham. você vai ver que cada época do ano é uma fruta. Se você comprar morango hoje, dificilmente daqui um mês vai ter morango, vai pro caqui, verdade. vai mudando. É verdade. Entendeu? Porque respeita é o fruto. E a As gente épocas, precisa esperar o tempo do nosso fruto.
E uma vez que você entende, começa a colher e a sua plantação ela está gerando fruto, você colhe esse fruto, você aprende a adubar, vai ter a próxima safra do fruto, daí você investe na semente Saber de que é a novo. hora certa. Não tem como. Tem. A Bíblia vai falar assim: é bom para o homem como usufrua do fruto do seu trabalho em seus poucos dias de vida. Nascer eu não tenho escolha, eu já nasci. Morri eu não tenho escolha, eu vou morrer. A única escolha que eu tenho é como eu vou viver esses poucos dias de vida do meu nascimento até a morte. Se eu tenho poucos dias de vida, qual é o tempo de Deus para minha vida? É agora, é hoje. O tempo de começar é agora. E quando eu começo, e eu entendo o processo, porque a gente sabe, você vai entender o momento exato de apanhar esse fruto. Porque ele vai estar pronto. Só que primeiro você trabalha, você olha, você vê ele verde, você tem vontade de apanhar. Às vezes você vê uma manga no pé, você quer apanhar, você acha que tá boa, mas você corta e ainda tá verde. E é esse momento da estação de ter um pouquinho de paciência para usufruir desse fruto. Usufruir desse fruto. E se não fizer isso, não reflexiva. prospera. Tô reflexiva. É sabedoria também, né, Lu? Acho que com o tempo a gente vai amadurecendo. Acredito que cada vez que a gente vai vivendo, como você, né? Viveu tantas etapas, perdeu aqui, perdeu ali. E aí você foi fazendo disso o seu castelo. Mas não um castelo sozinho, né? Um castelo fortificado com base. E geralmente não, posso dizer que essa base tá sempre ligada a um propósito maior, que é Cristo, que é Deus, que, enfim, que tem um direcionamento pra gente, né? E ele apresenta esse momento certo. Isso é muito incrível, porque essa pergunta, né, que a Vicky fez, parece que é mágico, mas não é. Parece que ele é tão sutil que acontece e fala, nossa, esse é o momento, como tirar uma palavra. Tirei uma palavra e foi. O seu coração acusa, não é? E tem uma ordem, eu falo muito, que é de Deus para minha vida, da minha vida para minha casa, da minha casa para minha empresa, da minha empresa para o mundo. Quando a gente inverte essa ordem, tudo é de dentro para fora, a transformação não é de dentro para fora. A nossa empresa ela é a extensão do nosso lar. Se você não está bem com você, com a sua família, em casa, com seus pais, com seu esposo, se você for casado, com seus filhos, você não vai estar bem na sua empresa. Então você precisa aprender a trabalhar o seu eu todo dia. É o ego, é o orgulho, é o perdão. Tudo isso é dentro de casa. A maior gestão que você faz é dentro de casa. A mulher ela tem memória empreendedora. Você pega uma mulher que ela passa dificuldade lá, ela tá lá na fruteira dela, na geladeira 300 gramas de carne. Chega uma visita. Ela tem 5 filhos para alimentar. Ela pega uma batata, ela pega isso, ela pega um arroz, ela faz um mexido, ela alimenta 10. Ela se vira. Então, quando ela começa a empreender, ela está acostumada a solucionar problema. Aquilo que eu fazia lá atrás de estourar pipoca e levar para o Caio depois do culto, já era empreender, porque o dinheiro que eu comprava pipoca uma vez, eu comprava um milho e saquinho para o mês inteiro. Então, eu já solucionava o problema da pipoca. Sim. Você entendeu? A mulher ela tem memória empreendedora. E assim, em relação ao modelo de negócio que você seguiu, né, desde a primeira, que você foi sempre nessa parte de franquia, você já chegou a tentar com investidores, sócio-investidores e ser uma rede ou nunca pensou nessa possibilidade? Não. Eu nunca quis. Nós temos diversas propostas todos os dias. Eu imagino, Nós né? não Pois temos é. sócio na empresa, né? Que Sou eu legal. e meu esposo. Aham. E é algo assim que Deus deu. O nosso propósito ele é muito diferente. A forma que a gente trabalha, a forma que a gente lida com os nossos franqueados, com os nossos clientes, com os nossos colaboradores, vai muito além. E a época era algo assim, eu acreditava no que Deus tinha, eu acreditava numa promessa, e eu não tinha pressa para aquilo, eu não tinha pretensão, eu já estava 20 anos. Mas eu tinha certeza que algo ia acontecer. Eu só queria que acontecesse. Aquele momento, ele tinha que fazer diferença. Então, assim, não imaginava que nós inauguraríamos 100 lojas num ano. Você só foi Sabe? aproveitando as Mas eu fui oportunidades do obedecendo. momento. Então eu sempre quis trazer algo diferente. Então eu queria solucionar o problema com o melhor produto, com a melhor técnica. As técnicas complexas do mercado eu trazia, eu simplificava para poder aquela menina que muitas vezes ela não tinha instrução, ela estava tendo dificuldade de aprender e fazer conta, ela poder aprender. Aham. Ela poder sair dali uma profissional. Era esse meu foco. Sempre foi pessoas. Sempre foi cuidar de pessoas e servir pessoas. Então as coisas foram acontecendo nessa proporção. E aí, quando começou a aparecer, a gente a chamar a atenção de muitos investidores, a gente estava no nível que foi, poxa, quando eu precisei de grana mesmo para investir, ninguém queria. Ninguém. Agora, para dividir o lucro. Ainda não é o momento, entendeu? Eu não sei. Pode ser que Deus fale daqui a um tempo, um futuro. Né? Empresas crescem e eu sei que não é para nós. Mas nesse momento, ela é do Senhor. Então, se Deus falar, vende, eu vendo. Né? Mas por enquanto, ele está falando, falta trabalho, continua que tem muito serviço ainda. Ainda tem muitos países para alcançar. Nós estamos nessa
parte de internacionalizar. Então, tem muitos países ainda pela frente. E eu quero viver tudo isso ainda, sabe? Sim. Eu amo viver isso. Lu, eu acho um tema muito interessante que a gente tá falando aqui, porque a família ficou em segundo lugar, né? Hoje a gente vê uma geração que esqueceu a família. Isso é muito real, né? E já tem um tempo também que eu tenho pensado sobre isso e do Contra a Maré. E tô vendo isso na sua história. Como que foi conciliar isso, família e contra a maré? Porque eu sei, tem um propósito, tem uma palavra, mas a gente sabe o quão difícil é nadar contra a maré Desafiador, né? e acaba que você fica sozinho, porque não é o mesmo propósito da galera, né? Primeiro eu vou empreender, primeiro eu vou aparecer, primeiro eu vou conquistar o meu status. Depois eu penso na minha família. Então, eu vivo num looping onde eu não acompanho o crescimento do meu filho. Você está falando, eu morava numa casa com os meus 2 filhos, dormia no colchão inflável e acordava no chão. Cara, era a sua família, né? Sempre unida. Então, eu acho legal. Fala pra gente, assim, como que foi tão importante essa... A presença deles na jornada, e né? você olhar pra sua família. Porque eu acredito que acredito de verdade, porque é isso que ele nos deu. Sim. O principal propósito da nossa vida. Foi quando eu perdi. Foi muito louco. Lá atrás, quando nós quebramos a pizzaria, foi um momento assim de muita dor, de muita luta eu estava vivendo. Era um processo que eu tinha acabado de ter um outro bebê que tinha falecido, que nasceu e faleceu. Então a gente estava vivendo um momento de dor, de quebra, de perca. E por algum momento, eu e o Renato ficamos muito mal. E a gente decidiu que ia se separar. Vai vendo. E quando a gente se separou, e eu voltei para casa do meu pai nesse processo, né, nesse colocando, eu falei assim, peraí, o que eu tô fazendo? O que eu tô fazendo? E foi pouco tempo, foi coisa de 1 mês, 2 meses ali. Meu filho pequeno, e eu vendo assim, meus sobrinhos, né, era essa quarto pequena, era uma casa, né, de roça, com muitas casas assim, pegando os brinquedos dele, brincando muito, colocando, eu falei, peraí, o que eu tô fazendo? Sim. Né, nós trabalhamos junto até aqui com a empresa e não deu certo, ele tá lá agora com o trabalho dele, eu tô aqui. Mas e aí? O que fica? E foi onde a gente sentou e conversou. E eu lembro muito forte, sabe? Que eu fui para Deus, voltei pro Senhor, na época eu não estava indo na igreja. E eu falei, Deus, falei pro meu esposo, falei assim, olha, eu largo de você. Cara, eu largo de você, eu vou pro inferno, eu faço o que for. Mas nós vamos viver uma família em Cristo, pautada em Cristo. Porque se você não tiver nos mesmos valores que eu, nós não vamos continuar. Não faz sentido. Não faz sentido, porque eu não quero viver isso nunca mais. E aí foi onde a gente restaurou, foi esse processo, a gente restaurou. Eu falei, Deus, eu não vou perder minha família por nada. Por nada. Eu tô trabalhando igual uma louca. Eu trabalhei, né? Vivi tudo isso com meu filho para baixo, para cima, tal, e agora? E aí foi onde nós restauramos o nosso relacionamento ali. Aí foi onde eu comecei a vender os tomates secos, a gente colocou, foi ali nesse pedaço. Saí dali, pirulita e toda outra jornada, nós nunca mais falamos em separar. Porque foi o momento que eu falei, não vale a pena, as pessoas precisam entender, porque precisa refletir. Sim. Porque aí foi onde eu entendi, falei, Deus, eu tenho uma promessa, e a minha empresa vai ser a extensão da minha casa. Eu tenho uma ordem para ser seguida. E eu quebrei essa ordem. Aí eu entendi que eu tinha quebrado, que eu tinha invertido os meus valores. Não estava mais Deus, sabe? Primeiro lugar estava o trabalho. Estava Luzia, trabalho e casa. Estava totalmente invertido. E aí, quando eu fiz esse alinhamento de cultura, que hoje eu faço muitas empresas, né? Esse trabalho de alinhamento de cultura. Quando eu fiz esse alinhamento de cultura na minha vida e na minha empresa, eu não parei de crescer. Ajeitou a disfunção, né, Lu? Disfunção legal, não agrada ao Criador. Ponto. E todo mundo sabe. Todo mundo sente quando tá algo acontecendo. A gente não é bobo. É que a gente é teimoso. A gente é desobediente. Né? Somos uma raiz adâmica, né? Geração adâmica. E assim, eu imagino o quanto deve ter sido... Eu diria desafiador, mas assim, a situação que você tá ali preocupada com o negócio, aí tem o marido que você tem que dar atenção, aí tem a igreja, aí tem o filho, e aí tem não sei o quê. Então, é justificável que às vezes algumas coisas ou outras... É impossível a gente ser 100% em tudo. Não, a gente nunca vai ser 100% em tudo, né? O que eu falo. E é o nosso maior erro a gente querer ser 100% em tudo. Sim. E a gestão do tempo, quando eu aprendi a fazer a gestão do tempo, eu tenho pouco tempo para tudo.
Sei. Né? Mas o pouco Tempo é dinheiro também. Mas hoje o em pouco dia. tempo que eu tô com meu esposo, eu sou esposa, Aham. né? Que eu tô na minha casa com os meus cachorros, eu sou dona de casa, né? Com os meus amigos, eu cozinho, eu vivo a minha casa, eu curto o meu ambiente. Que eu tô com os meus filhos, eu sou mãe. Sim. Que eu tô com os meus amigos, eu sou amiga. Que eu tô no meu trabalho, sabe? Eu sou a empresária. Então, o pouco tempo que eu tenho em cada lugar, eu tento fazer o que Deus quer pra mim, usufruir daquele pouco tempo. Eu parei de querer ser perfeita e que eu sou muito intensa. Aham, Tudo, eu né? amei. Eu sou Tô extremamente aqui apaixonada. competitiva. Então, eu fico competindo comigo mesma. Eu vou lá, eu começo a caminhar, caminho tantos quilômetros, começo a correr, quero correr mais. Mas com quem que eu tô competindo? Comigo mesmo. Mas já teve alguma vez que a sua própria mente te reprimiu, assim, que você se sabotou de alguma forma, ou que a sua saúde mental ali, que você ficou tão... Você se cansou tanto, se dedicou tanto a uma coisa que você falou, cara, isso não é pra mim mesmo, eu acho melhor. Nunca que não é pra mim. Mas várias, eu falo assim, as pessoas perguntam assim, você nunca teve vontade de parar? Eu falo todo dia, até hoje. Todos os dias. Até hoje, tem Você hora que eu acordo e será falo, que "Ah, eu preciso ir?" Jesus, Claro, quero. E aí eu falo, cara, mas não tem a ver comigo. Aham. Né? Por isso que eu falo, não tem a ver comigo, não tem mais a ver comigo. Tem uma imensidão na volta de mim que vive e diz que coloca, e é por isso que eu não paro. Então a nossa mente ela vai tentar o tempo todo, né? O inimigo ele vai tentar o tempo todo fazer com que você desista. Porque os planos do Senhor é bom, perfeito e agradável para você de prosperidade. Aham. Então querer trazer essa confusão é normal. E eu falo que qual que é o mal? Que às vezes a gente está tão cansado que a primeira coisa que a gente quer é parar. E a gente Verdade. precisa entender que quando a gente está cansado, a gente não tem que parar, a gente tem que descansar. Porque o descanso é bíblico. Não é Então desistir, né? não, você tem que descansar, você tem que organizar a sua mente, é corpo, mente e espírito. Você tem que alimentar a sua mente de bons conteúdos, alimentar o seu espírito, alimentar a sua alma, alimentar o seu corpo da maneira correta. Dar o descanso que você precisa, Sim. se fortalecer e retomar. Elias, quando ele viveu aquele processo de depressão que ele viveu Elisa, é seu marido. na Bíblia, Não, na é o homem da Bíblia. Sim. Meu marido é Renato. Na Bíblia tem um homem que viveu um processo de depressão. É. E hoje as pessoas olham para uma pessoa com depressão, elas acusam muito. Ah, é falta de Deus. Ah, é isso, é aquilo. E não é nada disso. Primeira coisa, ele falou assim, eu quero morrer, eu quero parar, Senhor. Uma exaustão mental. Uma exaustão. ali, né? E o que que Deus fez? Mandou um anjo e um corvo alimentar ele, fortaleceu o espírito dele para que ele continuasse. Então, quando a gente sente esse espírito depressivo de abatido, que é uma depressão incubada, que Aham. várias pessoas Aham. vivem todos os dias, o que que a gente precisa? Se fortalecer. Sabe, pedir cuidado, a maior característica de um líder é reconhecer que precisa de ajuda. Se permitir, a gente não se permite se cuidar. Verdade. A gente tá acha que tem que A gente cuidar só de todo cuida, só mundo. cuida, É. só cuida. E a Só gente, cuida. sabe, ser cuidada, ser mimada E é uma por Deus, característica por alguém. feminina Sim. também, né? É, a gente tá sempre no corre, né? Porque o mundo prega assim, você tem que ser forte, a resiliência, você tem que dar conta de Se tudo. você Mas fala em peraí, qualquer coisa, você não você é tem que dar julgada, conta de apontada. tudo. E você, é Você não só tem que você dar. querer. Né? Eu tava Só pensando você- sobre isso de manhã. Gente, que. Ai, obrigada por ter me convidado para esse bate-papo. Mas eu tava pensando sobre isso. Gente, não é querer simplesmente É obedecer. obedecer. É obedecer. É, Você entende? Você precisa descansar. Sim. O seu corpo ele tem uma alimentação, sim. sabe? Se eu não acredito em Deus, a ciência diz que a ordem cronológica, a ciência diz que meu corpo precisa de tantas horas de sono, a minha mente para que eu produza, para que eu usufrua. Não tem? Tem. Nossa. Sabe? A ciência diz que eu vou morrer, Isso não tem que eu como não sou. fugir. Então tá, então vai pela ciência, então. Você, né? Mas então respeita. Algum lugar você vai ter que encontrar uma ordem para ser respeitada. Sim. E quando a gente começa a entender que eu cuido de mim, cuido do meu interior, e aí eu vou cuidar do outro, e eu fortaleço o outro, cuido do outro, a gente vai criando o quê? Uma comunidade. Eu paro de ter problemas, as pessoas, nossa, mas eu tenho tanto Conexões problema com verdadeiras. colaborador. Eu falo, eu não tenho problema com colaborador. Glória a Deus, não Que tenho. benção. Eu tenho 10 anos de empresa, eu nunca tive um processo trabalhista. Que benção. A rede já teve, franqueados já tiveram. Mas a forma que a gente lida ali dentro, a gente lida de o tipo de liderança que eu lido é diferente. Entendi. Entendeu? Lu, quando seu marido decidiu sair, ou ele se aposentou, É, lá no- ele tava trabalhando no quartel, né? É, Ele era era do prestar. quartel. E Aham. meu sonho era que meu negócio desse certo pro Renato sair, porque eu ficava muito sozinha, porque ele viajava muito, muita missão, era muita coisa. Depois do quartel ele foi trabalhar na penitenciária, né? Porque é toda a parte de polícia. Aham. Então era algo que sugava muito, dormia fora, aquela coisa. Eu queria muito em casa. Sempre gostei da minha família em casa. Aham. Então, quando nós inauguramos a primeira loja, ele continuou trabalhando. E quando nós inauguramos a primeira franqueada em Guaratinguetá, a gente estava Ai, na eu ia perguntar inauguração. onde era. Em Guaratinguetá. A gente Que estava na legal. inauguração dela. E eu falei assim, amor, nós vamos precisar contratar alguém. E Lu, hoje, Que despretensioso.
Gente, sério. Guaratinguetá, desse tamanho. Eu não conheço, eu fiquei aqui Minha assim. filha, é desse tamanho mesmo, né? Tem a escola de sargento lá, eu sei porque meu irmão, né, se formou lá. Mas assim, é uma cidade super pequena, então você fala assim, nossa, a primeira franquia foi no Rio de Janeiro, em São Paulo, uau, vai dar super certo. Não, Guaratinguetá, despretensiosa, e até hoje ela existe. Até hoje. E no 10 Vale do anos, Paraíba, onde as cara. pessoas falam que, né, que é super difícil performar. Não, Eu falo, não, o Vale, sério. ele é exigente. Quando você dá certo no Vale, você dá certo em qualquer lugar. Chocado. Ali foi na primeira. Aí eu falei, amor, se a gente contratar hoje um funcionário, um colaborador para cuidar do financeiro da empresa, que não é meu forte, vai ganhar mais que você. E aí, aí ele falou, falei, você acredita? Ele falou, você acredita? Quanto você acredita no seu negócio? Aí eu falei, 100%, é que eu tô saindo agora. Eita. Olha, Ele tinha quase 20 anos. lá na primeira loja, né, a primeira Nossa. franquia. Aí ele foi e pediu baixo. Pronto. Mas aí, Sim. desde então, só pra cima. Somos super parceiros. E um Então, complementou o outro, né? Ele faz toda a parte financeira, toda a gestão financeira, né? Aham. Toda a parte comercial, operacional, tudo que é de desenvolvimento, É isso que eu ia relacionamento, de perguntar. execução, de expansão é comigo. Você continua no operacional, então você ainda atende ou não? Já fugiu um pouco da. Hoje eu formo as treinadoras e elas dão os treinamentos, eu não dou conta mais, né? Aham. Mas às vezes eu entendi. vou pra cadeira, porque eu gosto daquelas coisas assim, né? Na Aham. loja, pra colocar. Mas eu não atendo mais, não dá tempo. Não Mas eu dá, fico na sim. parte da gestão, nos treinamentos, e E fico assim- muito dentro do escritório, viajando muito, né? Se eu quiser comprar uma franquia agora, como que funciona todo esse processo de, sei lá, acredito que seja um processo seletivo, né? Pra Sim. você ter uma pessoa ali que tem o mesmo valor que o seu, né? A mesma visão. Primeira e tal. coisa, você vai entrar. A gente normalmente, quando um lead chega pelo site, ele entra no site, ele vai se apresentar, ele coloca os Aham. dados dele, a minha gerente de expansão vai entrar em contato com ele. E ali ela vai fazer todo o processo seletivo. Qual que é a ideia dele, o modelo de negócio, onde conheceu, se identifica, Aham. o porquê do franchise, se ele sabe como que funciona, se realmente é isso. Então a gente faz esse filtro. Uma vez que esse filtro ele vai aquecendo, a gente fala esse lead vai aquecendo, aí passa para mim. Daí eu faço uma análise desse perfil e aí onde eu apresento a empresa. Eu conto a minha história, pergunto se faz sentido, se ele sabe que somos uma empresa cristã, que nós somos alguns costumes de orar antes das convenções, os nossos produtos, a forma que a gente trabalha, os nossos valores. E aí, uma coisa que eu digo muito, eu posso negociar tudo com o meu franqueado, menos os nossos valores. Valores. E uma vez que ele cultura entende a também, nossa né? cultura. Então, uma vez que ele entende tudo isso e que, de fato, ele vê que aquele investimento, porque às vezes ele está com dinheiro de uma vida inteira guardado. E ele vai investir no seu negócio. Então, é o sonho dele. Então, fazer o seu negócio dar certo já é um desafio. Fazer com que o seu negócio dê certo para os outros é um desafio maior ainda. Aham. Daí, franchise, ele tem padrões, né? Ele tem regras. Sim. E aí, uma vez que esse franqueado ele tá apto, ele entende, né, dos nossos serviços, de todo o nosso cronograma, e faz sentido para ele, ele passa a ser um franqueado da rede. Aí ele vai receber todos os treinamentos, tanto de franqueado como ser um franqueado, padronizado. gestor, tudo padronizado, quanto a equipe dele dos serviços operacionais, tanto dos serviços de produtos, quanto dos nossos produtos que a gente tem de cosmético. Então, Aham. ele vai receber todos esses treinamentos, uma vez que ele estiver apto e todas as meninas aptas, aí sim elas podem operar. Ah, mas eu já trabalho com sobrancelhas há 10 anos e só ótimo. Maravilha, mas agora a gente vai adaptar na nossa técnica. Entendi. Ele tem um Então, padrão. você padroniza tudo desde o princípio Desde o ali. princípio. Mas tem um estudo geográfico da Tem. quantidade de habitantes? Tem. Porque assim, eu nem sei nem o nome da... Como é que é o nome da cidade da primeira franquia? Guaratinguetá. Guaratinguetá. Assim, ela tem quantos mil habitantes? Guaratinguetá, ela tem em média 150 mil habitantes, né, Guará? Então, vocês botaram uma média a partir dela? Ou qual é a média Não, pra porque normalmente a gente vai para cada 100 mil, 150 mil. Depende muito da população, de Aham. área rural. Né? Então, tá. tem tudo. Então tem cidade que aparentemente é grande, mas tem uma extensão de área rural muito grande, que vai caber, tem mais habitantes que outros, mas vai caber uma operação. Aham. E tem cidades que ela tem um fluxo maior de habitantes que realmente consomem do serviço, que cabe 2, 3 operações. Tem cidade que legal. cabe 50, tem cidade que cabe 3. Tipo São Paulo. Tipo São Paulo. Tipo, Então, São Paulo a milhões, gente São já Paulo. tem, né, mais de 50. A Aham. gente pega o estudo por área, por residência, por bairro, e a gente vai vendo onde cabe, quantas operações cabe e se cabe. Que bacana. Tem cidade que não cabe. Agora me fala, tem alguma cidade no Brasil ainda que não tem? Tem, né? O Brasil é muito grande. Tem. Mas É, o Brasil é essa imenso, porque o Brasil não é. é, porque não é bom pra vocês, não é Sim. visionário pra vocês, ou porque ainda não tem ninguém que Eu acho- levantou a mãozinha e falou que eu quero. Sim, a gente vai trabalhando. Por exemplo, tem estados lá no início. A gente tinha muito uma demanda para estados longe. A gente não tinha suporte. Hoje a gente tem o Aham. suporte Brasil. É.
e fora, né, em outros países. Então, hoje, o nosso objetivo é estar em todos os estados, né, com todas as cidades. Então, a gente vai indo por estado. Então, agora, a gente está investindo bastante no Nordeste, na região do Norte. Então, a gente vê onde vai e coloca. Então, chegou um lead de qualquer lugar do Brasil. A gente vai fazer um estudo na região que ele está. E se esse cara que está lá, se ele vai ter condição de performar sozinho lá. Ou se a gente vai precisar de uma estrutura, de mandar 4, 5 franqueados, uma Pra estrutura dar de posicionamento de marca para ele base ficar pra isolado ele. também. Sim. Então tem todo um estudo em relação a tudo isso para a gente ir colocando, para ter esse fortalecimento de marca, para que ele consiga operar e ter sucesso. Até porque ninguém quer abrir uma Pra franquia pra fechar. É, Até porque verdade. envolve Já- muita coisa, Ninguém né? começa um relacionamento pensando em terminar, né? Não, Praticamente não, a mesma ele coisa. acredita, né? É. Lu, como Até que o foi? fim chega, ele acredita. Lu, como que foi pra você esse modelo de negócio? Porque quando começou mesmo esses quiosques, eu lembro na época, e falava muito sobre um trabalho express, né? Então eu vou lá, vou fazer minha sobrancelha express. Tudo muito rápido, né? É rápido, aham. Você viveu esse momento, que você é a dona do Brasil. E como que foi pra você? Qual foi a virada de chave de falar, cara, eu preciso de algo Sair express, da- eu preciso sair dessa zona de Quiosque. conforto de horário marcado. Como que foi? Quando que aconteceu esse start? Quando nós montamos a primeira loja no Taubaté Shopping, nós montamos e começou a primeira semana de atendimento com horário marcado. Nós somos a primeira loja em shopping, no meu segmento de sobrancelha. Que legal. Tá? Além de ser a primeira no modelo de quiosque, nós somos a primeira em shopping. Então, Então, nos primeiros dias, já deu conflito na agenda. Porque o shopping tem muito lojista. muito movimento. Com horário de mercado, horário de almoço estreito. Então, ela marcava para fazer a sobrancelha no horário de almoço, de meio-dia a 50 uma, 50 pessoas. E a outra que chegava, que tinha marcado, chegava atrasado 5 minutos, atrasava a da uma, que Dominou. ia dar uma diferença no final do dia de 1, 2 horas. E quando a gente começou a fazer aquela conta, eu falei, essa conta não vai fechar, porque olha a quantidade de clientes que estão me deixando de atender, porque tá esperando a outra a cada Sim. 5, 10 minutos de atraso. Aí um belo dia chegou uma cliente, uma lojista do shopping, e ela deu um escândalo na loja. Meu horário, eu tenho casamento, Meu vocês são Deus. doidos, eu não posso esperar. E era o horário dela. Aham. Era o horário dela. Ela tava no direito. Tava no direito. E a outra tia chegou atrasada. E tava na cadeira, também não tinha como arrancar da cadeira. Não, sim. Aí vem cá que eu vou te atender, né? Na época eu atendi ainda na cadeira, deixei as meninas atendendo, fui com ela pra sala, atendi ela dentro da sala, resolvi o problema dela e falei, a partir de hoje acabou esse negócio de horário marcado. É por ordem de chegada, quem chegar vai ser atendido, tá? Aguarda. E nós vamos agendar, sim, o serviço mais demorado, uma colocação de cílio, uma micropigmentação, uma limpeza de pele, um trabalho que demanda de um tempo, que precisa da sala, Faz um para design colocar que é mais mais rápido. design, reno, serviços rápidos, que é de cadeira, nada é Chegou. agendado. Chegou, vai fazer. Ah, você aguarda um minutinho, a ordem de chegada, vai chegando, vai fazer. Aí acabei meu problema. Deus, Só, gente. Olha de fora, a gente não imagina. Toda solução, ela vem normalmente quando você passa por um Um conflito. problema, Você precisa é. entender aquilo e ser rápido Isso, e transformar. porque E eu você acho que perde isso que é muito, bom né? para as vendas também, você identificar o problema de uma pessoa e você ir atrás da solução daquele problema, né? Hoje, o que os quiosques fazem? Quais os tipos de procedimentos que os quiosques oferecem e as lojas oferecem? Eles têm uma diferença de serviços em relação à vigilância sanitária, Sim. disposição. Aham. Então, o quiosque ele faz toda a parte de design de sobrancelha, cílios, higienização facial, que seria uma limpeza de pele básica, com algumas colocações, brow lamination. Ele tem uma gama de serviço legal, venda de produto, toda a parte que não é invasivo, toda a parte que não Legal. demanda de sala, de azulejo, micropigmentação não De uma pode ser feita, né? biossegurança. Aham. Tudo né? pela biossegurança. Mais Biossegurança a avançado. gente trabalha em todos. É. Só faz aquela coisa mais, aquela estética mais avançada, ela fica para a loja. Então, o mix de serviço é diferente. Então, o quiosque, ele fica com a estética facial básica e a loja fica do avançado injetável. Que bacana. Se Entendi. eu quiser Entendeu? só um quiosque, eu posso. Pode. Essa semana nós inauguramos 3 lojas no quiosque. Olha que legal. Tem um número mínimo? Por exemplo, tô no shopping, vocês fazem todo o estudo lá, enfim, mas Aham. às vezes tem shopping que às vezes comportam mais de um quiosque, uma loja E em um nós quiosque. nós temos aqui em São Paulo, o Shopping Itaquera, ele tem uma loja, ele tinha um quiosque no andar, e aí aumentou muito. O bom do quiosque é que você testa o modelo de negócio. Aham, 10 E aí depois você vai para a loja, mais Até pra barato ser para aceitação, montar, né? aceitação. Aham. E aí ele percebeu que os andares eram um público diferente. Ó, E aí ele montou uma loja no andar de baixo e permaneceu com o quiosque no outro andar. Estratégico. Foi Entendeu? estratégico. e as duas... As duas performam super bem. Foi bem Mas é o estratégico. mesmo franqueado dentro do mesmo shopping. Então, colocaríamos 2 operações com franqueados diferentes dentro de um shopping só, entendeu? Sim. Você vai Posso- falar? é que eu tô falando muito, Mas né? pode Mas eu falar, tô aqui fica à vontade. empolgada.
Lu, a gente está vendo o mercado mudar muito. A gente está vendo o mercado de micropigmentação, que um dia ele deu um boom. Se formou muitos profissionais, a lá vão ter, muitas pessoas que não tiveram uma base boa. A gente vê muito problema, né? A gente vê muitos profissionais não capacitados. Ponto. Isso aí é um... Por aí. Como que isso, de certa forma, afetou o seu negócio? Ou não afetou, por exemplo? Não. Aqui eu sempre prezei por essa experiência. Não afetou meu negócio, sempre tinha. Você falou que tem que ter o seu posicionamento, né? Mas a gente vê o mercado agora retrocedendo. Então, você hoje pode falar pra gente assim: em sobrancelha, ele tem um carro-chefe. É isso que sustenta o meu negócio. Se puder falar, Sim, claro, sim. né? Mas é isso aqui que nunca. Vamos É o dizer que não assim, pode tá faltar. intocável, Aham. tá intocável, vamos dizer. Isso aqui é uma base pra mim. Essa é a minha base. Eu o acho que design. deve tocar muito em região também. Ah, tem região que gosta mais de brow, tem região que gosta mais de tintura. Mas geralmente o não sei. modelo, geralmente o negócio, ele tem uma base, né? Por exemplo, o Aham. design de sobrancelha é a minha base, O é a base nosso do meu carro-chefe é o design. O que a gente fez? Nós sempre, desde lá do início, por isso que eu falo, gente, o início é tudo. Uhum. Início de relacionamento é A tudo. base. Isso é tudo. Uhum. Por exemplo, o namoro, o divórcio, ele não começa no casamento, ele começa no namoro. Começa lá um monte de atrás. coisa que você vai ver. Então, tudo é relacionamento. Então, quando o cliente chega, o último serviço a ser oferecido para o cliente era a micropigmentação. Então, primeiro era todo o tratamento, recuperação, regeneração dessa sobrancelha. A gente não faz sobrancelha só o design. Então, a gente faz todo um tratamento. Assim como a pele, o cabelo, a sobrancelha ela precisa ser tratada, Sim. ela precisa ser fortificada Sim. quando é tirada, com Nutrida, produtos tal. específicos, com protocolos específicos. Então, a gente fazia um tratamento completo. Então, quando a gente observava aquelas falhas na sobrancelha, então a gente começava o processo de recuperação desses fios, de tratamento. Depois de um longo tempo de tratamento, a gente via a necessidade da micropigmentação. E a micropigmentação ela ia entrar como adicional para o quê? Realçar a beleza daquele olhar. Ah, entendi. Então, e todas as meninas têm nada certificado, porque a gente tem problema com... E aí, como a micropigmentação ela é um serviço de valor agregado mais alto, as micropigmentadoras, que não estão erradas, que vivem disso, era a primeira opção que ela oferecia para esse cliente. Aham. Então, muitas vezes, despreparadas, acabava acontecendo algum erro. Sim. E aí veio nessa leva que você está Seria falando. inevitável, né? Inevitável. Aham. Mas eu falo que isso é uma grande oportunidade para o mercado. Sim. Porque hoje a gente tem aí um baita mercado crescendo, que é da despigmentação, Despigmentação. que se não fosse toda essa questão de micropigmentação que a gente tem, esse Sim. histórico que a gente tem, esse mercado, esse serviço não teria Não tava espaço. sustentando, né? Então, a estética é sempre você observar qual que é o espaço que você tem que ocupar num determinado momento. Entendi. Entendeu? As oportunidades. É as Que a gente oportunidades. acabou de falar É também. as oportunidades. Então, tá, não veja como um problema, mas peraí, o que Sim. eu posso fazer para solucionar esse problema? Sim. Pra ser uma Tá. âncora, né? Para ser uma Sim. âncora aí. Entendeu? E assim, você também tem a linha de produtos, né? De, Temos. não sei como é que chama, home care que chama? Nós temos uma linha de produtos, né? Com Aham. mais de 50 produtos aí de delícia. tratamentos faciais, tanto para cabine, para uso. Todos os nossos serviços tratam com os nossos protocolos. Então, todos os nossos serviços têm uma linha de Aham. produtos que é usada ali, desde o design até a micropigmentação, limpeza de pele, qualquer toxina botulínica, todos passam por um protocolo com os nossos produtos. E junto ao home care que a cliente leva para usar em casa. Que bacana. legal. E eu Tá indo pro ramo da toxina também. As lojas, porque a gente tem modelos de negócio. Então, temos o quiosque, que é a Aham. estética básica. Nós temos as lojas, que é a estética básica e avançada. E nós temos as PIMs, né? Que é avançada com injetável. Que é onde a gente trabalha com profissionais, com médicos, biomédicos, Aham. dentistas. Ah, então tem lá sei lá, um franqueado Platinum, um ouro e um diamante, assim. Mas- Aí o diamante é aquele que vende tudo. Mas onde é que veio a ideia de vender produto? Você sentiu a necessidade? Desde ali o no- início. Ah, você Desde o sempre início. vendeu. Nós iniciamos com 3 produtos Aham. para higienização, o lápis para finalização das sobrancelhas e o cero para crescimento nutritivo das sobrancelhas. Sim. Então, desde o início, eu queria iniciar com uma linha que tratasse as sobrancelhas. Nós não começamos só tirando. Então, eu precisava desse tratamento, eu precisava desse produto que era o carro-chefe. E essa linha foi crescendo. Hoje nós temos uma fábrica que fica em Araquari, que nós somos sócios, onde nós produzimos não só para sobrancelhas, mas terceirizamos também para outras empresas. Que delícia. E as expectativas para o próximo ano? Vamos Gente, tá. internacionalizar? Vamos para os States? É, a gente já tá, né? Os produtos já tá tudo lá. Internacionalizando. Então, assim, tá uma delícia. Eu acho que essa parte de... É lindo, né? Quando você começa a internacionalizar, e até outros estados já é demais, porque são culturas diferentes, são povos diferentes. Aham. Então, você vê o seu trabalho
você vê a sua técnica, você vê, sabe, a sua marca levando. Eu falo sobre vocês, ela chega a lugares assim que eu jamais sonhei pisar. Nossa, olha Né? que E quando delícia. eu chego lá, minha marca já tá lá, algo assim. A gente inaugurou Coimbra agora. Eu nunca tinha pisado em Coimbra. Eu cheguei, minha Onde loja fica tava lá, Coimbra? Portugal. Já pensou que chique? Quando você chega e Acho você fala chique. assim, meu Deus, eu tô pisando num solo, né, que ela vai além do que você pode sonhar ou imaginar. Então é algo que é muito emocionante, Que a sabe? Luzia que vendia pirulito Exatamente, nunca é uma ia sensação imaginar isso. de gratidão que você fala, meu Deus, Sim. né, vale a pena perseverar. E as pessoas desistem num momento assim que, cara, Ia dar certo, tava quase. tava quase. Lu, você falou sobre Elias, né? E a gente consegue olhar e ver essa história. Elissa, Ai, meu Deus, Elias, não, Elias lá na Bíblia. Mas, olhando para a história de Elias, é isso. Era só uma pequena nuvem, É só uma pequena... né? Oh, E gente. de lá, uma chuva, né? Com A certeza. gente precisa Uma acreditar nos torrencial. sinais. É. Né? A gente não precisa... O que acontece com a sociedade? É muito negativa. Né? Quando Elias viu aquela nuvenzinha, gente, mas tem potencial de chuva. Tem. Olha lá, eu vejo uma Vai nuvem do chover. tamanho da mão de obra, Avisa. mas vai chover. Num lugar que fazia muito tempo que não chovia. E o outro, para, só uma nuvenzinha, não vai chover. Assim é o nosso dia a dia. As pessoas falam lá, mas não vou uma sobrancelha, R$20, R$30. Ah, como é que eu vou fazer com isso? comidinha, né? Que você Entendeu? transforma num castelo. Ah, mas eu não assim, posso né? atender a cliente em cima de uma mesa. Eu tenho que estar bem apresentável. Eu preciso pelo menos de comprar uma maca, daí eu inicio. Então tá, daí o outro foi lá e começou na sua frente e você perdeu a oportunidade. Aí Você você. esperou A fruta ter pra amadureceu. fazer. A fruta É. amadureceu, aí agora já E era. você tem que fazer para ter. Né? Sim. Lu, nesse tempo de. A gente consegue dizer assim. Não queria muito dizer essa palavra, mas nesse tempo de mentiras, qual a sua maior característica para ser de verdade? Acho que essa é você. Uma pessoa que ela vende o negócio dela de forma errada, que ela vive uma vida de mentira, porque aquilo que eu falei, o seu negócio ele expressa você, a sua vida expressa você. Se você vive uma pessoa que faz negócios errados, de forma errada, que você presencia de uma forma mentirosa, negativa, isso é aquela pessoa. Cabe a você definir, você quer negócios com uma pessoa dessa? Porque se você parar para conversar, para ouvir história, para pesquisar, para olhar, Ninguém sustenta muito tempo um personagem, ninguém né? sustenta muito tempo o personagem. Mentira tem cara Então as pessoas se deixam enganar muito fácil. É. Né? Isso é verdade. Então eu falo assim, é manter o seu posicionamento, não se calar em meio ao caos. Uhum. Né, em meio ao caos. É sustentar a sua O seu verdade em propósito. meio ao caos. Se viu que está insustentável, mude de Mantenha lugar. firme, né? Mude de lugar. Cabe outro poço. Com Cabe outro certeza. poço. Né? Mas Lu, você precisa O que tomar você decisão. deixaria de recado, assim, pra galera que tá começando agora? Pode ser homem, pode ser mulher, pode ser o ramo da estética, pode ser da alimentação. O que você acha que é imprescindível a pessoa saber, assim? Pra ela não desistir, Pare e se conheça. se conhecer? Se conhecer. Olhe para o seu talento. Ninguém é bom em tudo. Eu já fiz tudo. Você já fez tudo Teve mesmo. época na Eu tô estética que eu chocada. tive que fazer tudo. Mas eu não era boa em tudo. Sim. Então talvez você está fazendo tudo. Mas não é o tudo que você gosta, que o que você ama. Descobre o que você ama. E quando você descobre o que você ama, eu posso trabalhar, eu tenho que me policiar. Porque o meu trabalho não me cansa. Eu posso ficar 24 horas aqui falando, colocando. Então, eu entrei num conflito muito grande de aprender a fazer essa gestão do tempo para poder ter horário para todo mundo. você gosta Porque senão tanto. ele ia me sugar, porque eu Aham. gosto muito. E não deixar ninguém Não sofrer, deixar ninguém principalmente sofrer. você. Exatamente. Então, descobre que de fato você ama. Porque às vezes você está fazendo tudo, seu negócio não está prosperando, porque você ainda não nichou. Quando você descobre o que você ama, você nicha aquilo, você se torna cada vez mais especialista naquilo. Foi o que aconteceu com Que você, foi o que né? aconteceu? E as pessoas começam a te ter como referência, começam a buscar por uma referência. Você precisa ser referência. Você Sim. precisa descobrir a sua referência. Sim. E às vezes o que acontece? Você está perdido dentro de você mesmo, dentro do seu próprio negócio. É. Às vezes você vai olhar, fala, cara, você olha para a pessoa, mas cadê? Cadê Cadê a sua fulano? essência? Cadê a sua essência? Quem é você? Não sei. Mas cadê fulano? Se eu te perguntar onde você está agora, Sim. quem é você? Ai, agora eu acho que eu vou ali chorar já agora. Né? É porque, assim, eu sou bem reflexiva com essas coisas, assim. Eu sempre tento manter a essência, a espontaneidade, né? Que eu acabo falando com os Porque a gente acorda todo dia e aí você olha para um ser humano É. e daí você fala assim, tá, Bob, quais de mim será ele procurar? Ele procura dos empresários, então eu tenho que chegar com uma empresária. Aham. Ai, A sua máscara, né? mãe. Ai, não sei o quê. Né? Qual de mim ele procura hoje? Né? Quem você é? Sim. É você É, por inteiro, é, né? não é o que você Sua tem, não é o que essência. você faz, mas é o que você carrega.
É, minha gente. Adorei o bate-papo. Tô reflexiva, assim. É sério, eu gostei bastante. Eu acho que é muito importante pessoas em posições como a sua, principalmente uma mulher, porque ser mulher já é desafiador a gente Sim, ter, sim. né? Então é muito legal ter pessoas como você no mercado e trazer esses ensinamentos tão linkados também a Deus e, enfim, não desistir do seu propósito. E não tem a ver com religião, é aquilo que você falou. Às vezes as pessoas olham e falam assim, porque ela é cristã, ou é porque ela é isso, aquilo. Não, tem a ver, cara, que se você não tiver noção de onde você veio, para que você veio, tem que ter um você vai continuar propósito. perdido. Enquanto você estiver achando que o propósito é seu, você vai continuar perdido. Sim. Enquanto você continuar achando que o negócio é seu, que você é dono do mundo, você vai continuar se quebrando. O ego, Você ele não vai para ouvir quem te criou, É. você não vai conseguir. Com certeza. Eu acho que a base é tudo, assim, a família, pode ser uma religião, uma fé, uma crença. Exato. Filhos, no caso, também, né? Que a melhor voz de você ouvir, o silêncio ele vai falar. Quando você está sozinho com Deus, no silêncio, no seu secreto, você tem direcionamento para onde você tem que ir, você só não quer ir. É verdade. Você sabe que você precisa renunciar, você só não renuncia porque você é teimosa. Você sabe as pessoas que você tem que tirar da sua volta, que estão te sugando. Sim, Você não verdade. tira porque você é teimosa. Você E entendeu? por todos os sinais que você tenha recebido, você continua lá naquela situação, independente de qual seja. Viver no relacionamento abusivo de si próprio. Não tá disposto a pagar um preço, né? Não, pagar o preço é complicado. A E é tão libertador, medroso, né? É tão libertador. Mas quando a gente paga o preço, a gente vê que vale mais a pena você pagar o preço. Que às vezes você tá segurando, e você tá se machucando. Quando você solta, você se liberta. Né? E a salvação, ela tem um preço muito alto. A liberdade, ela tem um preço caro. Você entendeu? Bom, meninas. Vamos falar mais de uma hora, gente. A gente encerra chorando. Lu, muito obrigada por você ter participação. História maravilhosa. Eu amei conhecer sua história. Comigo sempre. Eu acho que a gente precisa de mulheres assim. De verdade. Como eu Mulheres, falei, homens, pessoas. Né? O mercado É isso. tá engolindo e a gente tá esquecendo do real propósito, né? Eu larguei tá tudo sendo também engolido. pela minha família e falo, foi a melhor decisão que eu fiz na minha vida. Assim, a gente tem que saber apreciar as pequenas coisas e saber conhecer você mesmo, que nem você falou, né? Lu, muito obrigada por você ter topado participar aqui com a gente. Ju, foi excelente. Eu adorei ter você como co-host. Arrasou, Princesa, com esse sotaque carioca. Que papo bom. Nossa, que bom que eu fui Que escolhida papo pra esse papo, hein? Gostei. Nossa, tô Amei, honrada, amei me sinto demais. honrada. De verdade, parabéns pelo seu trabalho, pela posição que você se encontra. Acho que você é merecedora de todos esses desafios que você enfrentou. Sabe? É isso. Entendeu? Obrigada, Isso. meninas. Que Continue Deus assim. abençoe. Que vocês se permitam continuar sendo usados Amém. por Deus para fazer isso aqui. Né? bem, Porque né? quantas Sempre pelo pessoas são bem. impactadas, que ouvem, que têm suas vidas transformadas através de um tempo desse, Verdade. dedicado a um certeza. podcast desse. Que vocês nunca permitam que o mundo roube Amém. quem vocês são. E ainda tem muito papo pra rolar, né? Vamos fazer alguns programas depois, né? Me Vamos. convida, hein? Me convida. Com que Deus Obrigada, prospere o seu menina. negócio, sua Abençoe, família, suas parceira. decisões, que Nossa, você sim. continue vivendo o extraordinário, né? Porque o que você falou aqui pra gente é extraordinário. Então que ele continue te guiando, que você esteja linkado ao propósito dele todos os dias, Todos sem os perder, dias, nossa. sem perder a conexão. Sei que não é fácil, mas você continua impactando tantas vidas, tantas mulheres, Todos tantos os dias. colaboradores, como você faz, como você impactou minha vida aqui, acho que é da Vic também. dos Parabéns, meninos. de verdade. Sim, Parabéns Deus pelo seu abençoe. trabalho. Amém. E você, muito obrigada por ter participado até aqui. Eu espero que você tenha gostado desse papo tanto quanto eu amei também bater também esse amei. papo. Gostou, né? Fera demais. Pessoal, se você quiser acessar o nosso site da Reflectocil para acessar todos os nossos produtos, nosso catálogo, a gente vai deixar aqui o QR Code para você cair direitinho lá, tá bom? Então, sem dúvidas. Aqui na descrição a gente vai deixar o link de todos os Instagrams, o meu, o da Luzia, o da Ju e também o da Reflectocil Brasil para você poder acompanhar todos os conteúdos que a gente soltar. Não esqueça de se inscrever no nosso canal para não perder nenhum episódio e nos vemos na próxima. Um beijão!